Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. É muita informação, meus amigos. O Flamengo fechou ontem, sábado, a semana de treinamentos no CT Ninho do Urubu para o confronto diante do Bahia. Em verdade, foi o terceiro de 6 treinos que acontecerão como preparação para a partida diante do Bahia, na próxima quinta-feira, dia 12, no Maracanã. Hoje, domingo, o elenco rubro-negro cumpre a 4ª folga do período compreendido da data FIFA de setembro, voltando amanhã, segunda-feira pela manhã, para os ajustes finais diante do encontro contra o Bahia no Maracanã. Na atividade de ontem, sábado, aproveitando as imagens disponibilizadas pela Flá TV do treinamento, da movimentação, a ausência de Gabigol foi notada. Porém, o centroavante deve reaparecer a partir da atividade de amanhã, segunda-feira, e aí sim fazer normalmente todas as atividades até o dia da partida, onde Tite vai definir quem será o substituto de Pedro no comando de ataque do Flamengo. Gabigol? Carlinhos? Bruno Henrique improvisado? Nesses próximos 3 dias, nós tiraremos essa dúvida com o treinador. Para a partida diante do Bahia, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo não tem nenhum jogador pendurado pelo cartão amarelo. Portanto, ninguém que tome cartão amarelo ficará de uma eventual primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, caso o Flamengo avance na classificação. O nosso adversário, o Bahia, dirigido por Rogério Ceni, também encerrou as atividades da semana com o treinamento de ontem, sábado. Também folga hoje o Bahia, no domingo, e retoma as atividades amanhã, na segunda-feira, lá no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Na atividade de ontem, o técnico Rogério Ceni priorizou a parte tática da equipe que enfrenta o Flamengo, além de trabalhar a bola parada ofensiva e defensiva. O treinador do Bahia tem praticamente todo o elenco seu à disposição para a partida diante do Flamengo. Apenas Biel e o gringo Acevedo, que já há muito tempo estão fora por lesão, continuarão fora. E os gringos Santiago Arias e Lúcio Rodrigues, eles também estão fora porque estão servindo as suas seleções, a Colômbia e também o Equador, na data FIFA de setembro. Ontem, sábado, foi dia de visita ilustre no CT Ninho do Urubu. Nada mais, nada menos do que o idealizador, o mentor visionário do CT Ninho do Urubu, o grande ex-presidente do Flamengo, Jorge Elal. O ex-presidente Jorge Elal esteve acompanhado no CT Ninho do Urubu de toda a sua família, filhos, netos, noras, então estava todo mundo lá na companhia do ex-presidente nas dependências do CT, onde foi recepcionado por Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, além do treinador Tite, de César Sampaio e dos demais jogadores do elenco do Flamengo, todos muito satisfeitos com a visita e com a presença ilustre do ex-presidente do Flamengo, Jorge Elal. Muitas fotografias foram feitas, a Flá TV já disponibilizou imagens também da presença de Jorge Elal no CT, inclusive Jorge Elal foi muito emblemático, tirou uma foto na entrada do CT, lá onde tem uma estátua em sua homenagem, até por conta de que o nome do CT, o nome fantasia Ninho do Urubu, mas o nome oficial do CT é CT Presidente Jorge Elal, para quem não sabe. Depois de vencer o Basquete La Coruña na última sexta-feira por 90-89,
O basquete do Mengão volta às quadras espanholas hoje, domingo, a partir das 13h30, quando enfrenta o Granada, na terceira partida de 4 que o Flamengo e o Orgulho da Nação fará em pré-temporada na Espanha. Até o fechamento desse vídeo, nós não conseguimos confirmar a transmissão da partida ou não. Na última quarta-feira, olha a notícia importante, né? Como o Flamengo também olha para o lado social. Na última quarta-feira, e isso geralmente não é divulgado, né? Não é divulgado, mas aqui no canal Marquinhos Assunção a gente divulga com certeza. Na última quarta-feira, dia 4 de setembro, o Flamengo realizou a 7ª edição da campanha Sangue Rubro-Negro, na sede social da Gávea. A equipe parceira do Hemorrio esteve na sede social da Gávea das 10 às 15 horas, onde fazendo coleta de sangue no salão de festa. Atletas, colaboradores e associados puderam realizar suas doações e fizeram a diferença. Sabe por quê? Porque cada bolsa de sangue que é coletada no Flamengo, salva até 4 vidas. Então, está aí o Flamengo na responsabilidade social enquanto instituição. O Flamengo anuncia para amanhã, segunda-feira, o início das vendas dos ingressos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, dia 19, contra o Peñarol no Maracanã. Os valores dos ingressos estão variando de R$ 32,50, o valor da meia entrada no setor norte, mais barato do estádio, até R$ 1.500, que é o ingresso mais caro do estádio lá no setor Maracanã+. Para os torcedores visitantes do Peñarol, que serão na totalidade de R$ 2.000, R$ 80 a meia e R$ 160 a entrada, o valor inteiro, né? O Flamengo, meus amigos, segue muito vivo nas 3 competições que disputa. Agora, nesse momento, ele terá uma sequência de verdadeiros 6 desafios num período de apenas 17 dias, envolvendo aí Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Veja aí os jogos e suas datas que o Mengão fará nos próximos 17 dias. Será basicamente a cada 3 dias o Flamengo entrando em campo. Quinta-feira, dia 12, o Flamengo joga pela Copa do Brasil no Maracanã, o jogo de volta das quartas de final contra o Bahia. Dia 15, no Maracanã, domingo, o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro. Dia 19, estreia nas quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, também no Maracanã. Dia 22, vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio pelo Brasileiro. Dia 26, joga a partida de volta das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, lá em Montevidéu, e no dia 29/9, o Flamengo joga no Maracanã pelo Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Então tá aí, os 6 próximos jogos do Mengão, só pedreira, né? Bom, o zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, foi convocado ontem, sábado, para a seleção brasileira, que joga a partida na próxima terça-feira contra o Paraguai, em Assunção. O zagueirão do Mengão substitui o zagueiro Éder Militão, que foi desconvocado por conta de uma lesão muscular. Boa sorte ao Fabrício Bruno, que irá se juntar ao também rubro-negro Gerson, vestindo a amarelinha brasileira. Amanhã, meus amigos, segunda-feira, o Flamengo realiza a entrevista coletiva de apresentação do novo reforço do time, o atacante equatoriano Gonzalo Plata. A transmissão inicia a partir das 13h30 na Flá TV. Vamos ficar de olho no que vai dizer o atacante Gonzalo Plata. Falando em Gonzalo Plata, muita gente estranhando por que Gonzalo Plata não está convocado para a seleção equatoriana nas disputas da data FIFA de setembro. Bom, o atleta está fora da convocação do Equador para a data FIFA de setembro por conta de uma indisciplina, juntamente com outros jogadores, e um desses outros jogadores é o Arboleda, né, o zagueiro do São Paulo. Quando de amistosos na data FIFA de março último, em Orlando, nos Estados Unidos. Parece que eles saíram lá da concentração e foram para uma boate lá, uma coisa desse tipo. Por isso que não está sendo convocado. Meus amigos, o Flamengo é o clube brasileiro com o elenco mais caro entre os brasileiros e aparece na 43ª posição no mundo. Segundo o levantamento, o clube gastou 208 milhões de euros, incluindo
os bônus para montar seu plantel. O Botafogo é o número 83 e o Palmeiras é o número 87 colocados, que completa essa lista e esse levantamento. Agora, vamos falar um pouquinho de fair play financeiro, tentar explicar para todo mundo o que é o fair play financeiro. Bom, vamos lá. O fair play financeiro trata-se de um conjunto de regras que visa o controle financeiro dos clubes para que eles se tornem sustentáveis ao longo prazo, capazes de honrar seus compromissos, seja com outros clubes, como com funcionários ou até com o Estado também. Um clube não pode gastar além do que arrecada. Não pode ter problema de dívidas, não pode ter atraso de salários. As regras são criadas para tentar mantê-los saudáveis e solventes. Você controla os gastos os gastos são controlados com um percentual sobre a receita. O quanto você pode gastar com salários, com encargos, com impostos, agentes, contratações, em relação à receita, coloca um teto e aí controla-se os prejuízos. Mas qual é a proposta de fair play financeiro para o Brasil, para o futebol brasileiro? Bom, a proposta que existe na CBF, ela foi gerida pelo então César Grafietti, quando em 2019 apresentou para a CBF um primeiro plano de implantação de fair play financeiro no Brasil. A proposta brasileira é muito parecida com o que se pratica pelo mundo, sendo diferente em pequenos pontos específicos por conta da característica do nosso futebol. As conversas ainda estão muito embrionárias, muito recentes. Num primeiro momento, se reuniram para debater o fair play financeiro do Brasil os clubes Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras. Pelo menos começaram a conversar, né? O que não pode é a gente ver o que o Botafogo está fazendo aí com irresponsabilidade, apesar de ser uma SAF, né? A SAF do Botafogo vem de 2 anos de prejuízo. Então, como é que se justifica essas contratações aí gigantescas que o Botafogo está fazendo, né? Isso é que tem que ser visto. Agora, existe também muita resistência aqui no Brasil pelo fair play, até porque existem muitos clubes chamados grandes que precisam ter um choque grande nas suas gestões para que se consiga fazer parte inteiramente de um fair play financeiro. Muita gente resiste porque o quanto pior, melhor, né? Bom, sobre as eleições do Flamengo, amanhã, segunda-feira, dia 9, o pré-candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, lançará oficialmente em um local da cidade do Rio de Janeiro a sua candidatura, onde divulgará seu plano de governo, além do nome de alguns vice-presidentes já escolhidos, como, por exemplo, o nome de Flávio Willeman, como vice-presidente jurídico do Flamengo. Há muita expectativa pelo anúncio do seu vice-geral na chapa, né? A chapa tem que conter o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente geral do Flamengo. São os 2 únicos nomes que tem na chapa. Então, vamos aguardar que amanhã é dia de revelações no processo eleitoral do Flamengo. Continuando falando de eleições no Flamengo, para finalizar esse vídeo, está confirmado que o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, aceitou o convite do então vice-geral e jurídico do Flamengo hoje, Rodrigo Dunch, pré-candidato a presidente do Flamengo, que em caso de vitória da chapa encabeçada por Dunch, Landim será o CEO do clube em substituição a Reinaldo Belotti, que decidiu pela não continuidade no cargo mesmo com vitória de Rodrigo Dunch. Em caso de derrota, aí nós já não sabemos se Landim voltaria a pensar em disputar a presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD. Então, os próximos dias nós vamos ter muitas definições, até porque a partir de terça-feira, dia 10, já estão abertas as inscrições das chapas que concorrerão à presidência do Flamengo no dia 9 de dezembro, né? No próximo 9 de dezembro. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!